Conceição Aparecida de Matos Sete, que tem doutorado em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é professora visitante do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, professora e editora executiva do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein e membro associado da Sociedade de Pediatria de São Paulo. E trazê-la aqui para mim é uma honra, a senhora sabe disso, e ela veio nos adiantar uma palestra sobre síndrome alcoólica fetal. Vamos? Boa tarde a todos. É com muita honra e um grande prazer nós aceitamos o convite feito pelo Dr. Notufo para participar desse evento. E pode passar isso. Nós vamos falar sobre algo que nós chamamos de epidemia silenciosa, que é a fetopatia alcoólica, cujo único meio de controle é a prevenção. E isso é atualmente uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria, que se chama Gravidez Sem Álcool, cujo objetivo é divulgar para leigos e equipes de saúde. Seguinte. Na verdade, esse grupo, que é um grupo de estudos sobre os efeitos do álcool na gestante, no feto e no recém-nascido, foi constituído na sociedade, nasceu na Sociedade de Pediatria de São Paulo no ano de 2007 e se transformou em campanha em 2014. E em 2016 é que a Sociedade Brasileira de Pediatria, então, entrou nessa campanha. Então, são 10 anos que a Sociedade de Pediatria de São Paulo vem trabalhando sobre a prevenção dos efeitos do álcool no feto e no recém-nascido. E por que nós deveríamos estar estudando, então? Porque é uma entidade totalmente prevenível. Ela é 100 vezes mais frequente que a fenilcetonúria, que está na lei, do pezinho, o testopezinho, todo mundo conhece, mas a síndrome alcoólica fetal não é sequer citada em documentos do Ministério da Saúde, hoje em dia. O álcool, atualmente, ele é considerado o agente teratogênico mais comum existente e a causa mais frequente de retardo mental não congênito. E uma intervenção precoce num paciente afetado, ele pode levar o indivíduo a um nível praticamente normal, com uma série de intervenções que geralmente, certamente, aliás, geram um custo muito alto para a sociedade. Então, quais são as formas de exposição pré-natal ao álcool? Nós temos a síndrome alcoólica fetal completa, que é a mais grave, e que nesse trabalho é publicado agora em 2017, por esse grupo da doutora Shannon Lange, que é um grupo canadense, que faz pesquisa muito importante sobre o tema. Eles calculam que 219 mil crianças por ano existam no mundo afetadas pela síndrome alcoólica fetal completa. Tem a síndrome alcoólica fetal parcial, e se admite que para cada caso da síndrome completa haja 10 casos da síndrome parcial. Nós temos alterações neurológicas e defeitos congênitos. Então, todas essas formas foram assim, abrangidas por uma terminologia que é conhecida como espectro das desordens fetais devidas ao álcool, cuja sigla em inglês é FASD, que vocês vão encontrar na literatura, Fetal Alcohol Spectrum Disorders. Então, para cada um da SAF completa, tem 10 FASD. Então, no mundo ocidental, a frequência varia de 2 a 7 por 1000 nascidos vivos. Porém, há grandes variações conforme a região, a etnia. Por exemplo,
na África do Sul, onde as plantações eles são produtores muito fortes de vinho, né? E entre esses produtores, eles pagam os trabalhadores das vinhas em vinho. Eles não pagam em dinheiro, eles pagam em vinho. De modo que eles bebem muito e as mulheres bebem muito. E a síndrome alcoólica fetal é um problema seríssimo lá na África do Sul, principalmente na cidade do Cabo. E eles têm estudos muito importantes sobre o problema por lá. E a frequência deles é muito maior do que esses 2 a 7 por mil. Então, como eu já disse, para cada caso da SAF completa, temos 10 casos com alguma alteração, e isso representa entre 2 a 5% da população geral. E assim mesmo, admite-se que esses dados são subestimados. Seria muito mais do que isso. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde diz que até hoje não se conhece a verdadeira prevalência dos efeitos danosos do álcool numa população. No Brasil, na verdade, nós não temos nenhum dado oficial, nenhum dado do Ministério da Saúde, nenhum dado nos informando sobre a frequência do problema. Nós temos dados pontuais. Desde lá, lá em 1981, em São Paulo, um grupo de pesquisadores, eles estudando 200 mães alcoolistas numa maternidade que atende população carente, eles descobriram 13 crianças com a síndrome alcoólica fetal, o que dava uma frequência de 6,5% nessa população de mães alcoolistas. Em 2009, nós tivemos a oportunidade de participar do trabalho enquanto orientadora do curso de pós-graduação do Hospital do Servidor, em que a doutora Maria dos Anjos Mesquita estudou 1964 binômios mãe e filho, em que ela encontrou para cada 1.000 nascidos vivos com a síndrome completa, 1,5, seria 15 por 10 mil, né? Ou 31 por 10 mil com defeitos congênitos, 34 com alterações neurológicas, e somando tudo, dava para cada 1.000 recém-nascidos, com algum efeito do álcool, com o tal do FAST, né? Quase 40 crianças por 1.000, 38,7, quase 40 crianças, ou 76 crianças afetadas em 1964 pesquisadas. Eu posso contar para vocês que, agora recentemente, lá na mesma hospital maternidade que foi feito esse estudo, estão fazendo um outro estudo mais abrangente, e agora, em 2018, esse trabalho vai ser levado para o Congresso de Perinatologia, que vai ser agora no final de setembro em Natal, e que eles vão apresentar 500 casos das gestantes que eles estão pesquisando agora, em que esse número de 38, quase 40 por 1.000, subiu para 111 por 1.000. Vocês veem que em 9 anos, como uma coisa evoluiu. Então está aqui 112, aliás, por 1.000, e da SAF completa, que eles tinham achado naquela ocasião, nem chegava a 2 casos por 1.000, agora eles encontraram 22 por 1.000 da SAF completa, né? Então vamos ver o que o álcool faz com o feto. Quando a mulher gestante ingere uma bebida alcoólica, ela, 1 a 2 horas depois, os níveis de álcool da mãe já estão semelhantes no seu feto, né? E uma agravante, que a eliminação desse álcool pelo feto é muito lenta, porque ele tem uma imaturidade dos hormônios, dos enzimas que metabolizam o álcool, que é álcool desidrogenase principalmente. E, além disso, quando o feto elimina esse álcool vai para o líquido amniótico, que vira um verdadeiro reservatório, onde o feto fica ali nadando naquele reservatório de álcool, o que é muito pior ainda. Então, mas existem alguns fatores que podem piorar a situação ainda, principalmente estado nutricional materno. Se a
mãe é mais desnutrida, o efeito se acentua. A idade materna não são as adolescentes que são mais atingidas, são as mulheres de 25 a 30 anos, as gestantes de 25 a 30 anos. Evidentemente, tem influências genéticas. Por exemplo, gêmeos monozigóticos, 100% apresentam os efeitos, enquanto que os dizigóticos, um pode apresentar e o outro não. De modo que temos aí os efeitos genéticos, tanto da mãe quanto dos próprios fetos, né? Então, é isso aí que nós verificamos. Então, aqui está, esquematicamente, todos os órgãos que podem ser atingidos na vida fetal. Então, nós vamos ver que o sistema nervoso central, ele já, a partir da 3ª semana de gestação, quando a mulher, em geral, nem sabe que está grávida, ele já começa a ter os seus efeitos lesivos. E vai em todos os órgãos e sistemas do fetinho. Entre 5% e 10% dos fetos expostos ao álcool durante a vida intrauterina vão apresentar alguma anormalidade de desenvolvimento relacionadas a essa ingestão do álcool pela mãe. Só que, evidentemente, a gente não sabe que vai ser os 5% ou 10%. Então, daqui nós já tiramos um ponto para a nossa prevenção. Então, como é que nós podemos fazer o diagnóstico desse problema? Em primeiro lugar, no pré-natal, em que nós temos as informações maternas. Nós podemos chegar para a mãe e dizer: a senhora ingeriu álcool, sim ou não? E muitas vezes ela vai dizer que não, embora tenha ingerido, por questões que socialmente ela não é aceita, se ela é tida como uma alcoolista, porque ela tem muitas vezes medo de dizer que sendo alcoolista ela pode até perder a guarda do filho, então e por vergonha mesmo, porque o homem socialmente, o homem alcoolista é muito mais bem aceito socialmente do que a mulher que é alcoolista, né? Então, esses questionários todos têm essa problemática. Existem alguns questionários validados e já esse aqui que eu estou mostrando ali, que chama TACE, é a sigla em inglês, né? Ele foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde especificamente para ser aplicado em obstetrícia. E esse questionário é muito usado. Ele consta de 4 ou 5 perguntas, ele é rápido de aplicar e ele dá boas indicações sobre esse hábito da mãe. Quanto aos dados clínicos para fazer o diagnóstico, a entidade não é facilmente reconhecível. Então, as equipes de saúde precisam ser treinadas para fazer esse diagnóstico. E, atualmente, existem marcadores que são a pesquisa desses metabólitos do álcool, que são esses etioésteres de ácidos graxos, podem ser encontrados no cabelo, no cordão umbilical e no mecônio, que são aquelas primeiras fezes eliminadas pelo recém-nascido. Então, essas substâncias podem ser encontradas e elas podem identificar a exposição ao álcool já a partir da 20ª semana de idade gestacional, né? Mas, infelizmente, essa pesquisa dessa substância não está disponível em nosso meio. Então, aqui nós temos que nos basear nos questionários mesmo. Então, como é que a gente faz clinicamente o diagnóstico de uma síndrome alcoólica fetal completa no período neonatal, no recém-nascido? Então, existem 3 pontos fundamentais para fazer esse diagnóstico: a presença de dismorfismos faciais, são malformações faciais, a presença de deficiência de crescimento e as alterações neurológicas. Então, aqui tem uma foto de um bebezinho afetado pela síndrome alcoólica fetal, onde a gente vai ver, principalmente no faces dele, que ele tem pálpebras pequenas, essa preguinha que a gente tem embaixo do nariz, que vai do nariz até o lábio, que chama filtro nasal,
ele é liso, não tem preguinha, é absolutamente inexistente. E o lábio superior é muito fino, esse vermelhão do lábio superior é extremamente fino. Então, são 3 características muito comuns. E tem outras, por exemplo, a implantação baixa de orelhas. Vocês podem ver nessa fotinho que a orelha está mal formada, ela está distorcida. Temos outras imagens aqui, então, de crianças que também ali com o lábio superior muito fino, aqui também, sem o filtro nasal. Deficiência de crescimento, se a gente colocar a criança naquelas curvas de crescimento que todo berçário tem para classificação das crianças, então o peso ao nascer é sempre menor que o percentil 10. O percentil 10 é essa linha de baixo aqui, a primeira linhazinha. E o comprimento também fica abaixo desse percentil 10 e o índice de massa corpórea também. O perímetro cefálico também, o que caracteriza a microcefalia, como nós já vamos ver. Então, no sistema nervoso central, anormalidades estruturais e funcionais. Então, aqui está um esquema de um cérebro e todo o cérebro é atingido pelo álcool. E, principalmente, ali, aquela estrutura ali no meio mais amarelinha, que é o corpo caloso, que faz a comunicação entre os 2 hemisférios, é muito atingida. Então, o cérebro ele é atrofiado, existe morte celular, e com isso, evidentemente, todo o cérebro então é atingido e o resultado é a microcefalia. Todo mundo está a par do que a microcefalia teve uma projeção na imprensa muito grande por causa da Zika. No entanto, o álcool faz isso há muito tempo e ninguém nunca falou nada da microcefalia devido aos efeitos do álcool, né? Um único episódio do que é chamado de binge drinking na literatura americana, que nós poderíamos traduzir como bebedeiro ou porre, né? Então, se no 3º trimestre a alcoolemia, o nível de álcool no sangue materno chega a 300 e 400 miligramas por decilitro, ele desencadeia uma morte celular no cérebro importantíssima. Vejam, no 3º trimestre de gestação. Não é só no 1º trimestre, quando os órgãos estão em formação. É a gestação inteira. Então, ali, levando então a essa microcefalia. E as alterações do corpo caloso comprometem as comunicações então, entre os 2 hemisférios, com comprometimento da função motora, da atenção. Essa metade das crianças atingidas tem aquele transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é um diagnóstico muito comum nas nossas criancinhas de hoje. Não sabemos quanto é uma alteração já congênita ou se é um problema devido ao álcool, né? Então, essas crianças, então aqui tem um exemplo da microcefalia. Do lado esquerdo ali tem um cérebro de uma criança, de uma autópsia de uma criança que não morreu de problemas do álcool. Do lado direito, um cérebro já comprometido, e aqui mais no canto de cá, então o corpo caloso, que é aquela estruturazinha ali do meio, uma flechinha amarela, mostrando que na primeira imagem é um caso, uma criança normal, e depois na última aqui é uma agenesia, quer dizer, não tem, acaba com o corpo caloso, destrói o corpo caloso. Muito bem. Então, além disso, existe uma supressão da atividade neuronal durante o desenvolvimento da sinaptogênese, provocando um desequilíbrio excitatório e inibitório. Isso é igual à epilepsia, que acontece em 6% dos casos de crianças afetadas, né? Então, vocês veem que o álcool destrói o sistema nervoso central. Ele faz uma tragédia
para a vida, ele causa uma tragédia para a vida futura dessas crianças. Ele tem outras malformações também que aparecem. Então, na medula, nos rins, no coração, defeitos no esqueleto, ele atinge, como nós vimos lá no comecinho, todos os órgãos do fetinho. Aqui são crianças afetadas mais velhas, já não é no período da Natal, obviamente. Então, estrabismo e esses bebezinhos com tumores vasculares. Então, em um modelo experimental, eles verificaram que todos os órgãos desses ovinos estudados mostravam alterações, e o que é importante, após uma moderada exposição ao álcool. Porque é muito comum, e eu digo isso por experiência própria, por ter estado junto com obstetras, ou com clientes de obstetras, mães de recém-nascidos, que dizem assim: mas o meu obstetra falou que eu podia tomar uma tacinha de vez em quando de vinho, não faz mal nenhum. Faz sim. Ninguém sabe o que pode fazer. Então, existem esses estudos experimentais mostrando que a ingestão moderada de álcool também traz efeitos em todos os órgãos, né? No aleitamento, o álcool não é galactagogo, ele não aumenta a produção do álcool. Então, aquela história de dizer, toma uma malzibir que faz aumentar o álcool, o leite, tudo mito, não é verdade, antes pelo contrário, né? Então, o álcool não deve ser ingerido também durante a amamentação. Além do que, ele produz efeitos na criança, e que ela fica sonolenta, ela mama mal, ela cresce mal, e ela, agora, trabalho bem recente, publicado agora, já em 2018, mostrando que a exposição de crianças ao álcool durante a amamentação pode causar, de forma dose dependente, quer dizer, quanto mais álcool ingerido, pior, a redução das suas habilidades cognitivas. Então, isto é um estudo bem recente. Agora, se uma mulher que já teve um filho com afetado, ela continuar a beber numa gravidez seguinte, ela tem 75% de chance de ter outro filho atingido. E nós já tivemos a oportunidade de ver famílias com 3 filhos atingidos, um atrás do outro, né? Então, o tratamento curativo não tem. Não tem nada que cure. Uma vez afetado, acabou. O que tem é um tratamento de suporte, para a gente chegar naquela tal, entre aspas, normalidade. É um tratamento que tem necessidade de inúmeras intervenções, desde intervenções governamentais, intervenções educacionais. Os professores na escola, essas crianças são difíceis de lidar com elas. Então, os professores precisam conhecer o problema. Intervenções parentais, as famílias têm que ser apoiadas. E intervenções farmacológicas, são meramente sintomáticas. Não tem nada que cure, não tem uma pílula que cure. Então, isso tudo custa, porque você tem que dar um atendimento médico, psicológico, social. Essas crianças, quando elas são adolescentes, elas têm tendência a ter problemas com a lei, a usar drogas ilegais, a ser alcoolistas. Então, isso tem um custo enorme. Então, nos Estados Unidos se calculou, e esse trabalho foi publicado em 2012, em 5 e tantos milhões de dólares. Isso aqui é um trabalho da Suécia, feito na Suécia, não, no Canadá, desculpe. E em que eles gastam todo aquele dinheiro? 40% na justiça criminal, 21%, vejam só, 40% dos gastos com a justiça criminal, 21% com saúde, 17% com educação, 13% com serviço social e outros gastos, então, 9%. Agora, aqui no Brasil, nós não sabemos nada. Nós não sabemos nem qual é a frequência do problema nas nossas populações.
quanto mais os gastos, né? E é um gasto enorme. Então, a prevenção, nos resta a prevenção. Já que não tem tratamento curativo, nós temos que fazer parte para a prevenção. Todas essas entidades aqui listadas, elas dizem o seguinte: não há quantidade conhecida de consumo de álcool durante a gestação que seja segura. Não existe, não se conhece. Abaixo de uma tacinha não acontece nada. Ou abaixo de um bombonzinho que tem álcool também não acontece nada. Não se sabe. Então, a ordem é evitar zero álcool durante a gravidez e zero álcool para as mulheres que pretendem engravidar. Né? Então, aqui está um cartazete que a Sociedade de Pediatria de São Paulo produziu, de uma mocinha grávida. Nós temos autorização desta moça, que agora já deu à luz, um lindo bebê, para usar a imagem dela, onde ela está assim, com a mãozinha dela para quem lhe oferece a taça de vinho. Não obrigada, estou grávida. E existem em vários países, vocês provavelmente não vão ler, mas eu juro para vocês que está escrito, como na Alemanha e nas bebidas nos Estados Unidos e na Itália, ali aquela primeira garrafa lá, eu acho que dá para ver a mocinha grávida com a tarja vermelha assim. Né? Aqui no Brasil não tem nenhuma garrafa com essa tarja aí. Mas, enfim, nós podemos chegar lá, né? Tanta gente, né, trabalha, tanto faz, que um dia trabalha de formiguinha, que um dia chega lá, né? Agora, a Sociedade de Pediatria de São Paulo, neste ano de 2018, em abril, lançou a segunda edição do nosso livrinho Efeitos do Álcool na Gestante, no Feto e no Recém-Nascido. Então, é a segunda edição que foi atualizada. A primeira foi lançada em 2010, esta é a segunda. Vocês podem ter, está disponível na internet para consulta livre. Podem consultar à vontade. Então, nós temos alguns pontos que têm que ficar muito bem claros na cabeça da gente. Que não a cura dura toda a vida, provocando uma sentença de vida para essas criaturas. E, o que é mais importante, tudo isso é totalmente prevenível. É a coisa que seria tão fácil, né? Mas é tão difícil. De modo que, concluindo, se beber, não engravide, se engravidar, não beba. Muito obrigada.